Então, vamos lá. Então, nós temos aqui as reações, né, de adição nos alcenos, tá? A gente viu 4 reações de adição, né? Falei para vocês que os alcenos são mais reativos do que os alcanos, justamente porque eles têm a ligação dupla, e na ligação dupla a gente tem lá a ligação π, que é a ligação fraca. Então, a reação de adição, ela vai ser uma reação de síntese. Por quê? Porque a gente vai ter a adição, né, de um composto, de um reagente, ao composto orgânico, né? Então, ele vai ser adicionado. Então, eu tenho 2 reagentes e vou formar apenas um produto. Então, por isso que é a reação de síntese, né? Então, toda a síntese, ela envolve isso. A gente tem mais de um reagente, né? 2, 3 ou mais reagentes, e a gente vai ter a obtenção de um único produto, tá bom? No nosso caso aqui, nós vamos ter o alceno reagindo com um outro composto, né? Então, 2 reagentes formando um único produto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui essa primeira reação. Eu peço também, do mesmo jeito que eu pedi no exercício de reação de substituição, eu peço aqui também que vocês identifiquem a reação e indique os produtos que são formados. No caso aqui, não são os produtos, cada reação vai ter só um produto, mas aí está relacionado com todas as reações, por isso que está aí no plural, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, então, a gente tem aí o alceno, né, o but-1-eno, reagindo com o gás bromo. Então, essa reação é uma reação de halogenação, tá bom? Uma reação de halogenação. Então, vamos anotar aí que a reação é a halogenação. Vou botar aqui do lado. E, gente, essa canetinha aqui nesse aplicativo é péssima. Mas vamos lá. Credo. Ui, ficou horrível, mas tá bom, dá para entender. Então, a reação de halogenação, tá bom? Muito bem. Então, como é que vai ocorrer a reação, né? A gente vai ter a quebra da ligação dupla, ou seja, da ligação π, presente lá na ligação dupla, né? Então, quebra aqui uma das ligações, certo? Como são 2 átomos de bromo, cada carbono aí perdeu uma ligação, então, cada átomo de bromo vai ser adicionado a um carbono. Então, a gente vai ter, ó, um bromo vindo para esse carbono, o outro para o outro carbono, tá? Bom, então vamos lá. Não estou gostando dessa canetinha nesse aplicativo, mas dá para ver. Então, ó, aqui, ó, a ligação dupla ela se desfez, não existe mais insaturação, e os átomos de bromo vão estar exatamente ligados aos carbonos, ó, que perderam a ligação. Aí alguém me mandou uma mensagem essa semana perguntando como ficaria essa ligação com bromo. Tanto faz, viu, gente? Se vocês puxarem para cá a ligação, né? Puxa a ligação para cima e coloca o bromo, ou puxa ali para baixo ali, tá certo do mesmo jeito, tá? O que tem que acontecer é que cada carbono aqui, ó, que tinha ligação dupla, ele tem que receber um átomo de bromo, tá bom? Então, é essa o produto que vai ser formado, tá legal? Na letra B, a gente tem aí a reação do alceno, nesse caso é o but-2-eno, ele está reagindo com o ácido bromídrico. Então, aqui a gente tem uma hidrohalogenação, tá? Então, a reação que ocorre aqui é hidrohalogenação. Hidrohalogenação, tá bom? Nesse caso, vamos analisar, porque é o seguinte, a gente tem uma regra, como eu mostrei para vocês na aula passada, a gente tem uma regra, que é a regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio, ele vai ser adicionado preferencialmente ao carbono mais hidrogenado, foi o que a gente viu na aula passada, certo? Então, a regra de Markovnikov, ela se aplica para 2 reações de adição apenas, tá? Ela vai se aplicar, essa regra vai se aplicar apenas para hidrohalogenação e hidratação.
que são aquelas reações que envolvem a adição de hidrogênio, tá? Que é o átomo mais eletropositivo, e um outro átomo, tá bom? Aí poderiam perguntar, professora, mas a hidrogenação? A hidrogenação não se aplica por quê? Porque são dois hidrogênios, então não tem porquê, né? São dois hidrogênios que vão ser adicionados, eu não vou nem pensar muito em qual carbono é mais hidrogenado e vai receber hidrogênio, porque os dois carbonos da dupla vão receber hidrogênio, tá? Mas, então, na hidrohalogenação e na hidratação, são as reações que pode ocorrer, que pode haver a necessidade da gente fazer a análise da regra de Markov-Nikov, tá bom? Nesse caso aqui, ó, da letra B, será que a gente vai aplicar a regra? Será que um desses carbonos aqui da ligação dupla é mais hidrogenado do que o outro? Então, vejam, nesse caso aqui, gente, ó, tanto esse carbono quanto esse aqui só estão ligados a um hidrogênio cada um, tá? Só um hidrogênio. Então, ambos têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então, a gente não tem um mais hidrogenado do que o outro, tá? Aí, vocês poderiam perguntar, professora, mas os carbonos da extremidade, eles são CH3. Eles não são mais hidrogenados? Não seriam eles que iriam receber o hidrogênio? Não. Por quê? Porque não há quebra de ligação nos carbonos da extremidade. Vai haver quebra onde tem a ligação dupla. E a ligação dupla está entre esses dois carbonos aí. Então, não há de se falar nos carbonos da extremidade aqui, por mais hidrogênios que eles tenham, tá bom? Então, nesse caso aqui, minha gente, tanto faz o hidrogênio ser adicionado a um carbono ou ao outro carbono. Tanto faz aqui, tá? Então, vai quebrar a ligação, tá? O hidrogênio vai para um carbono e o bromo vai para o outro carbono. Pronto, certo? E aí a gente vai ter a formação aqui, ó, do produto. Aqui o hidrogênio, vou só mostrar para poder ficar bem claro, tá? Mas nem precisaria colocar esse hidrogênio aí, tá? E o bromo aqui, ó. Poderia ser ao contrário? Claro, não tem problema, porque não tem preferência aí, né? Onde um ou outro vão ser adicionados, tá legal? Então, uma reação de hidrohalogenação. Vejam que na letra A e na letra B, tá? Então, na halogenação e na hidrohalogenação, os produtos dessas reações são haletos orgânicos, tá? Então, na hidrohalogenação e na halogenação de alcenos, os produtos serão haletos orgânicos, tá certo? E aí, quem não lembrar mais como é que se caracteriza o haleto, é só olhar naquela aula lá que a gente viu de grupos funcionais, né? Haleto orgânico é quando a gente tem um halogênio, família 7A, ligado a uma cadeia carbônica, tá? Então, flúor, cloro, bromo, iodo, né? Ligado a uma cadeia carbônica. Aí a gente tem um haleto orgânico, tá legal? Vamos lá. Na letra C. Letra C, nós temos aí a reação do alceno com água. Então, aqui a gente tem uma hidratação, tá? Hidratação. Hidratação, ok? Então, aqui também, do mesmo jeito da anterior, a gente tem que fazer a análise se a gente vai utilizar a regra de Markov-Nikov, né? Se aqui cabe a aplicação da regra de Markov-Nikov. Então, eu tenho que olhar para quem? Para os carbonos da ligação dupla. Então, eu olho para esse carbono e para esse carbono aqui, tá? Esse carbono aqui é CH2, certo? Ele tem 2 hidrogênios. E esse aqui é só CH. Então, vejam, aqui nesse exemplo, a gente já tem um carbono mais hidrogenado que o outro. Então, como é uma hidratação e como eu tenho um carbono mais hidrogenado que o outro, há uma preferência para onde será direcionado o hidrogênio da água, tá? Então, o hidrogênio da água, segundo a regra de Markov-Nikov, ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, aquele carbono que já tem maior quantidade de hidrogênio ligados a ele. Então, veja, na adição da água, a gente tem que lembrar que o que vai ser adicionado é hidrogênio e hidroxila, tá? Então, para onde vai o hidrogênio? Para onde vai a hidroxila? Então, quando quebrar a ligação, o hidrogênio vem para o carbono mais hidrogenado desses dois, que é o CH2, e a hidroxila, ó, vai para o outro carbono, certo?
Então, o produto dessa reação, ó, o hidrogênio veio para cá, nem precisaria colocar, mas eu vou colocar só para mostrar. E aqui, ó, tem a hidroxila, tá? Tem a hidroxila. Então, a gente tem aí um álcool. Então, o produto da reação, da reação de hidratação de um alceno é álcool, tá bom, gente? Isso é importante vocês saberem, porque a hidratação dos alcinos, que a gente ainda vai estudar, é a reação que é mais diferente entre alcenos e alcinos, a mais diferente é a hidratação, tá? Por quê? Porque vai formar produto totalmente diferente, não vai formar álcool. Então, aqui nos alcenos forma álcool, a hidratação, mas nos alcinos não, tá bom? Vai formar ou aldeído ou cetônio, tem outra história, tá legal? Então, aí a gente tem formação de álcool. Vamos lá para a letra D. A letra D, a gente tem a reação do alceno com H2, com gás hidrogênio. Então, é uma hidrogenação. Tá? É uma hidrogenação, tá bom? Faltou colocar aqui sobre a seta, né? Em cima da seta, sobre a seta, a gente tem as condições dessa reação. Eu disse para vocês lá na aula que a hidrogenação, ela não é uma reação espontânea, tá? Ela é uma reação que necessita de condições específicas para que ela ocorra. Então, a gente tem que aumentar a pressão, aumentar a temperatura, adicionar um catalisador, que em geral é um metal, tá? Pode ser a platina, pode ser o níquel, tá legal? Então, essa reação ela não é espontânea. Quando vocês virem essas reações, geralmente tem algumas informações na seta, né? Ou em cima ou embaixo da seta, indicando as condições daquela reação, indicando as condições que ela ocorre, tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Quebra a ligação, tá? Hidrogenação é super fácil, né? Então, a gente tem a adição de um hidrogênio a um carbono, e o outro hidrogênio é o outro carbono. Como eu falei para vocês, na hidrogenação não tem que se analisar nada, se tem regras de Markov-Nikov, se aplica ou não, porque aqui são dois hidrogênios, tá? Mesmo que eu tenha um carbono mais hidrogenado que o outro, os dois vão receber hidrogênio, então eu não tenho que fazer essa análise. Então, nesse caso aqui, eu nem vou mostrar os hidrogênios, porque eles já vão ficar subentendidos. A gente tem aqui, então, ó, a formação de um alcano, tá? Deixa eu só apagar a peça, tá? Ficou feio demais. A gente vai ter a formação de um alcano, tá bom? Então, na hidrogenação de alceno, a gente tem formação de alcano, tá legal? Então, anotem aí do lado, tá? Aqui a gente vai ter, na letra A, formação de aleto. Aleto. Do mesmo jeito, aqui na letra B, a gente vai ter formação de aleto. Aleto orgânico. Na letra C, a gente tem formação de álcool. E na letra D, que a gente vai ter uma hidrogenação, a gente vai ter formação de alcano. Alcano. Tudo certo até aí, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se não tiver, vamos passar. Então, a letra E foi aquela que eu disse para vocês, ó. Daqui a substituição, eu respondi, inclusive, na aula de correção desse exercício, tá? Ficou no exercício. Muito bem. Vamos prestar atenção nessa segunda questão. Na segunda questão, aqui está dizendo que a partir da hidroalogenação do composto abaixo, né, que ocorre em meio reacional com a presença de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Isso aqui, gente, é a água oxigenada, tá? Então, peróxido de hidrogênio, H2O2, é a água oxigenada. Eu quero saber o produto que preferencialmente vai ser formado, aquele que vai ser formado em maior quantidade. Bom, então, o que acontece aqui? Nós temos uma hidroalogenação, que eu acabei de falar para vocês, que a gente tem que analisar se aplica ou não a regra de Markov-Nikov, porque eu tenho hidrogênio e tenho bromo a serem adicionados à molécula do alceno. Mas tem mais uma informação na questão, que essa reação ela ocorre em meio ou na presença de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada.
falei, então, na aula passada, que quando a gente tem uma reação de hidrohalogenação, e eu já pesquisei, gente, em vários livros, o exemplo que traz é sempre com HBr, tá? O que leva a crer que isso ocorre especificamente com esse composto, tá? Já procurei em vários livros se tem exemplos com outros compostos, mas não tem. Então, se aparecer para vocês, vai ser com HBr. E na presença de peróxido, a gente vai ter, então, a regra anti-Markov-Nikov. Vai ser o contrário. Experimentalmente, isso é confirmado, tá? Experimentalmente, isso foi verificado. Na presença de peróxido, quando a gente vai ter a hidrohalogenação, ocorre a regra anti-Markov-Nikov, o inverso. Então, vamos analisar aqui, né? Então, eu tenho aqui a dupla ligação, os dois carbonos da dupla, são esses aqui. Esse carbono aqui, ele está ligado a um hidrogênio, ele é CH, e o outro carbono não tem hidrogênio, porque ele já tem as 4 ligações. Tem a dupla e tem mais essas 2 ligações simples aí. Então, ele já tem todas as ligações, não tem hidrogênio ligado a ele, tá? Então, devido à presença do peróxido, quando houver a quebra da ligação, vejam que pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio iria se ligar ao carbono mais hidrogenado, né? Mas nesse caso, como é o inverso, anti-Markov-Nikov, a gente vai ter o hidrogênio se ligando ao carbono menos hidrogenado. Então, o hidrogênio, ele vem para cá, e o bromo para cá, certo? Teve alguém que me perguntou, quando vocês mandarem mensagem, viu, gente? Façam um favor, que alguns não aparecem foto no perfil lá do WhatsApp. Então, quando vocês mandarem alguma pergunta para mim, alguma mensagem no WhatsApp, se identifique, porque eu não vou ter como saber. Aí eu fico falando assim, sim, tá certo. Eu não digo, não chamo nem querido, nem não identifico quem é que está falando, né? Então, mandem a mensagem, professora, fulano de tal, da turma tal. Aí eu vou saber que você, inclusive, até para ver a participação de vocês, tá certo? Em tirar as dúvidas e tal, isso é importante também, tá bom? Então, alguém me mandou essa mensagem, essa questão, perguntando onde ficaria o bromo e tal, né? E o que ocorre é isso daqui. Então, o produto formado, tá? O produto aqui, ó, que vai ser formado. Outra coisa, gente, esses radicais, eles estão aqui, por favor, não tirem eles do lugar, tá? Não vão ser substituídos por nada. A única coisa que vai acontecer é a adição do HBr à molécula, entendeu? Então, deixem os radicais metil aí onde eles estão, tá bom? Então, vamos lá. Bem aqui vem o bromo, né? Como a gente viu. Aqui fica o bromo. E aqui, ó, o hidrogênio que é desnecessário a gente colocar, mas estou mostrando para que não reste nenhuma dúvida a respeito do produto que é formado. Ok? Tudo certo? Vamos agora para as perguntas. Vamos lá. Dúvidas em relação às questões? Professora, eu queria saber como é que acontece essa reação de ser anti-Markov-Nikov. Anti-Markov-Nikov? É isso bem aqui, ó. É isso bem aqui. Tem que vir na questão essa informação. Que a reação ela ocorre na presença do peróxido de um peróxido. Normalmente é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, tá certo? Se vier a informação que tem peróxido na reação, vai ocorrer o inverso. Porque, repetindo, o que é a regra de Markov-Nikov? Vai dizer que, experimentalmente, isso é comprovado, tá, gente? Diz que o hidrogênio, seja o hidrogênio da água, seja o hidrogênio de um ácido halogenídrico, né, do HBr, HCl, HI, o hidrogênio desses compostos, ele, ao ser adicionado à molécula do alceno, e isso ocorre também para outros hidrocarbonetos que depois a gente vai ver, ao ser adicionado, então, à molécula do alceno, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono da dupla, né, ao carbono mais hidrogenado. Isso é a regra de Markov-Nikov. Com o que a gente viu aqui, ó. E nós vimos bem aqui nessa questão, letra C aqui, ó, tá? O hidrogênio da água foi para o CH2, a hidroxila foi para o CH, tá bom? A regra anti-Markov-Nikov é exatamente o inverso.
O hidrogênio, ao invés dele ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, ele vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. Quer dizer, o bromo fica no lugar lá do hidrogênio, né? O bromo vai ficar ligado ao carbono mais hidrogenado. É isso, a regra anti-Markov-Nikov é o inverso, tá? Da regra de Markov-Nikov. E aí, mais alguma dúvida? Respondeu a pergunta? Quem foi que perguntou? Respondeu, obrigada. Quem foi que perguntou? Amanda Beatriz. Certo, Amanda, muito bom. E aí, gente, mais alguma dúvida? Hã? A hora é essa. Semana que vem tem avaliação. Tirem as Que dúvidas. isso, professora, misericórdia. Ah, gente, não é. É para ver se você... Hã? É para ver se vocês estudam. Ai, gente, eu não vejo a hora disso tudo terminar, né? Sim, mais alguma dúvida aqui com relação às questões? Professora, Diga. e quando tem que responder da forma borderline, ou pode Borderline? responder de outra forma? Pode responder de outra forma. Eu sempre falo para vocês, façam do jeito que vocês acharem, né, na estrutura que vocês acharem mais fácil, tá bom? Os exercícios eu geralmente coloco na Bondline, né, porque é mais simples mesmo, né? E me dá mais, eu tenho um programa que faz a estrutura Bondline, então me dá uma possibilidade maior, me dá mais recursos, né? Então eu faço a Bondline. Mas assim, vocês podem transformar isso daí em parcialmente condensado e fazer a reação. Eu não quero que vocês tenham dúvida, tá? Que vocês consigam fazer tanto na Bondline quanto na parcialmente condensada, tá? Mas fiquem à vontade, tá bom? Mas assim, nessas duas estruturas, tá bom, gente? Não vamos fazer estrutura plana, aquela que bota todos os hidrogênios, que a gente já passou dessa fase, né? Nós já isso aí é página virada. Vamos seguir adiante com as estruturas mais simplificadas, né? E são aquelas que são mais cobradas também para vocês, tá bom? Ok? Mais alguma dúvida? Você pode responder essa segunda na parcialmente condensada? Posso, com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Vocês só vão desculpando essa caneta aqui, que não gostei. Já estou falando isso desde o começo da aula, né? Mas eu sou chata mesmo com isso. Então, vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Então, vou colocar aqui. Seis carbonos. A gente vai ter, então, no segundo, aqui, ó, entre o segundo e o terceiro carbono, a gente tem a ligação dupla, tá? A gente tem uma ramificação aqui e outra aqui, tá bom? Então, aqui é CH3 e aqui também é CH3. Ele não me dá nem o recurso de mudar a cor da caneta, então, achei ruim demais. Então, vamos lá. Ó, CH3, esse aqui é só CH, né? Esse aqui também CH, CH2 e o último lá CH3, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, né? Quando reagir com HBr, como eu falei para vocês, ó, o hidrogênio agora, porque é a regra de anti-Markov-Nikov, o hidrogênio ele vai para o carbono menos hidrogenado, então o hidrogênio ele vem para cá, tá? E o bromo para o outro, tá certo? Então, dá para escrever aqui. Ficou pequeno o espaço, né? Mas dá para fazer aqui embaixo. Então, o produto que vai ser formado aqui, ó. Vai ter aqui CH3, né? CH3. Esse carbono agora ganhou o hidrogênio, ficou CH2. Esse aqui tá ligado ao bromo. Oh, gente, desculpa, ao contrário. Só um minuto. Sumiu aí para vocês o exercício? Sumiu. Sumiu? Pois é. Poxa, gente. Que chato. Deixa eu ver se some aqui. Sumiu, professora. Sumiu. Falta Pois é. 9 minutos para acabar a reunião. Mas não é nem por isso, não. É porque... Ó, sumiu. Foi total aqui. Para mim também.
Vocês estão olhando alguma coisa? Deixa eu parar aqui rapidinho. Tava na página do... Vou ter que botar um em outro aqui. Só para terminar de responder aquela lá. Tá, voltei aqui para o Word para poder responder. Mas ainda dá tempo. Sim, gente. Problema do programa. Nunca mais eu uso esse programa. Tá, vamos lá. Então, como eu estava respondendo aqui, né? Transformando para parcialmente condensado, tá? Rapidão. Aqui é outra história. CH2, CH, a dupla. Certo? É esse aqui que a gente tem, né? Mais o HBr. E vamos ver o produto. Então, como eu falei para vocês, quebra a ligação aqui. E aí a gente tem a regrante Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o menos hidrogenado, o bromo vai para o outro, tá? Então, o produto formado, CH2, CH, tudo permanece igual, ó. Só vai alterar lá nos carbonos, ó, CH, e aqui o bromo, agora ligado com ele. Aí a gente tem aqui CH, certo? Eu vou puxar o radical para baixo, porque ali não teve espaço. Ó, continua a mesma coisa, tá, gente? Aqui, ó, o CH3 que estava ligado a esse carbono. E aqui o CH3, tá bom? Então, é esse produto, tá? Lá na bond line que a gente tinha. Aqui o bromo. Aqui os radicais. E aqui o hidrogênio que eu tinha colocado para vocês, tá bom? Tudo certo? Dúvidas? Ainda alguma dúvida? Hein? Professora, Diga, meu bem. a senhora falou que na hidratação ela não ia ser uma reação espontânea. Qual vai Na ser o hidrogenação. Hidrogenação. Só na hidrogenação? Não, a hidratação também a gente usa um catalisador, é uma reação lenta, né? Que a gente usa um ácido como um catalisador. Mas a hidrogenação é que a gente utiliza pressão elevada, temperatura elevada e também um catalisador, ou níquel ou a platina. Sim, mas era isso? Era a hidrogenação ou era a hidratação? Você estava perguntando? Era hidratação mesmo. Sim. Se a gente utiliza um ácido como catalisador, geralmente o ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico vai ser o catalisador da hidratação. Ok? Tá bom, obrigada. De nada, meu bem. Tudo certo, gente? Ok? Mais alguma dúvida?